Compreendendo o Reino de Deus, Miles Monroe, capítulo 3. O conceito original de reino. A colonização. Com base no que mencionei até aqui, duas coisas já devem estar perfeitamente claras. Primeiro, que cada ser humano neste planeta, sem exceção, está buscando um reino. De maneira consciente ou inconsciente, cada atividade e empreendimento humanos estão direcionados de algum modo para essa busca. Em segundo lugar, o conceito original de governo real é muito superior a qualquer sistema desenvolvido pelos seres humanos. Obviamente, tal reino tem de ser governado por um rei justo e benevolente. Do contrário, não será melhor do que qualquer outro sistema. Muitos ocidentais têm certa dificuldade de entender a superioridade inerente de um reino sobre os outros sistemas de governo. Como já afirmei, a maioria dos ocidentais nunca teve a experiência de viver sob um reino. Portanto, sabe muito pouco, ou praticamente nada, a respeito de como esse sistema opera. Esse problema é ainda mais evidente para os cidadãos dos Estados Unidos, cuja nação foi estabelecida a partir da rebeldia de um reino. Não obstante, um reino governado por um rei soberano, justo e benevolente, permanece como o melhor sistema de governo que a humanidade pôde esperar obter. O motivo disso é simples: o conceito de reino tem origem celestial e não terrena. A aparência que ele assume neste mundo deve-se a outro conceito também que se originou no céu, o conceito de colonização. Em termos simples, a colonização é o sistema celestial para influenciar a Terra. O plano mais amplo. Para compreendermos isso, é importante analisarmos de uma perspectiva mais abrangente. Nós, seres humanos, divididos como estamos pela religião, pelas diversidades étnicas, pela geografia, pelas identidades nacionais e pelos vários sistemas governamentais e econômicos, temos dificuldade de acolher uma visão mais ampla de que somos uma única aldeia global. As diferenças religiosas e culturais, assim como as lealdades territoriais, geralmente nos impedem de perceber o quanto realmente temos em comum de um com os outros. Em nosso íntimo, compartilhamos os mesmos temores, as mesmas esperanças e os mesmos anseios. Todos nós temos o desejo de controlar as circunstâncias em nossa vida. Seja de maneira consciente ou não, buscamos um reino no qual sejamos iguais, desfrutando dos mesmos direitos, os mesmos benefícios, ainda a mesma liberdade, segurança, saúde e abundância, tendo uma vida com significado e propósito e podendo se desenvolver em nossos potenciais. Em meio a essa nossa busca míope de desenvolvimento pessoal, deixamos de reconhecer que tal reino está disponível a todos. Entretanto, só conseguiremos enxergá-lo se dermos alguns passos para trás e virmos a situação como um todo. Quando estudei artes na faculdade, um dos conceitos fundamentais que aprendi foi sempre enxergar o fim desde o início e então trabalhar no sentido inverso. Em outras palavras, um artista talentoso enxerga o produto final na mente antes de começar a pintar, esculpir ou desenhar. É isso que significa visualizar a situação como um todo. Ver o fim a partir do início é manter essa imagem clara durante todo o processo criativo. Só assim, o artista pode garantir que o produto final estará de acordo com a sua visão ou desígnio original. Um observador casual que contemple qualquer fase do processo geralmente não consegue compreender o que está se passando, porque não tem na mente dele a visão geral da obra como o artista tem. Algumas poucas pinceladas em uma tela não podem significar nada para alguém que observa o pintor, mas um artista de talento sabe exatamente o que está fazendo. Ele sabe precisamente onde está indo e como chegar lá, porque já enxergou o resultado final na sua mente e já projetou a situação por um plano mais abrangente. É por isso que nunca devemos julgar um artista enquanto ele trabalha. Apenas no produto final é que sua visão e o seu intento poderão ser vistos em plenitude. Quer estejamos pintando um quadro, esculpindo uma estátua ou construindo uma casa, é importantíssimo termos o plano mais abrangente, o produto final, claramente em vista. Do contrário, o sonho ou a visão originais não se realizarão e terminaremos com algo muito diferente do que pretendíamos. O maior problema em nosso mundo atualmente, incluindo as religiões, é que estamos muito preocupados com as etapas e deixamos de enxergar o plano mais amplo. Ficamos tão envolvidos com a nossa pequena parte, lutando e discutindo com todas as pessoas a respeito dela, que acabamos perdendo de vista o propósito original.
O mais importante na vida é enxergar o plano mais amplo. Entretanto, tudo o que temos são imagens isoladas. Em algum ponto do caminho, a humanidade perdeu a visão ampla do seu objetivo, e tudo o que restou foram poucas imagens isoladas que fornecem apenas uma impressão limitada e bastante enganadora do todo. Há muito tempo, nós deixamos de enxergar o fim da nossa existência. Agora, tudo o que temos para trabalhar são meios desconexos, buscas fúteis sem qualquer significado. O propósito é o que define esse plano mais amplo. Em outras palavras, esse plano abrangente é o propósito original ou intento do artista ou construtor, o resultado final desejado. Qual era o propósito de Deus quando ele criou a humanidade? Qual era o resultado final que ele queria alcançar? Como arquiteto da raça humana, qual era o intento original do Senhor? Essa é uma questão muito importante para nós, porque, sem propósito, a vida humana não tem significado. É exatamente isso que os filósofos de nossos dias estão dizendo. A vida humana não tem propósito nem significado, portanto, cada um de nós deve derivar significado para ela, onde quer que possamos encontrá-lo. Perdemos a visão do plano mais amplo, o intento original de Deus para a humanidade, e sem ela, a vida não passa de frases desconexas que não fazem qualquer sentido. Se nossa vida não tem sentido, temos de recuperar essa visão mais ampla do intento original de Deus. No início, o Senhor trabalhou em um projeto maravilhoso chamado raça humana. Por quê? Porque o propósito original de criar a humanidade, o plano mais amplo, era estender o seu reino invisível ao mundo visível. Ele queria expandir o seu território para outra localidade. Seu desejo era estabelecer uma colônia celestial aqui na Terra. Tópico: o plano mais amplo de Deus. A colonização como conceito não foi inventada pelo homem. Não é um produto de qualquer reino humano ou cultura humana. Ela originou-se na mente de Deus. Foi ideia dele. O propósito original do Senhor era manifestar o seu reino celestial nesse mundo sem que ele próprio precisasse vir à Terra. Uma autoridade colonizadora, tal como um rei, não tem de estar presente fisicamente para que a colonização aconteça. A mera presença da influência desse governante já é suficiente. Se Deus pudesse estender sua autoridade governamental sobre a terra por intermédio de representantes legais, sua influência também seria percebida aqui, sem que ele precisasse estar presente fisicamente. O intento original de Deus era expandir seu governo sobre este mundo, e o seu plano era para realizar isso e estabelecer uma colônia celestial aqui na terra. O Rei dos Céus queria fomentar um relacionamento entre o reino invisível do céu e o reino visível deste mundo. Seu plano era fazer uma conexão entre os dois mundos através da colonização. Entretanto, o Senhor não estava satisfeito apenas em reconstituir a sua influência na terra. Queria deslocar alguns cidadãos do céu e colocá-los aqui na terra para estabelecer essa colônia. E como ele realizou isso, vamos examinar algumas declarações presentes na Bíblia, que é a constituição do reino dos céus. Como qualquer outra constituição, as Escrituras apresentam leis, princípios e características que definem o reino de Deus. Vejamos as palavras iniciais dessa constituição. Seu preâmbulo diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. Essa declaração estabelece o reinado universal de Deus, por direito de criação, com autoridade absoluta para fazer o que bem desejar. Um pouco mais adiante, encontramos a carta de colonização da terra. E disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que rasteja sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Gênesis 1, versículo 26 ao versículo 28. Com essas palavras, o Senhor dos céus declarou seu interesse de realizar a colonização neste mundo. Esta carta de colonização especifica o propósito e define os parâmetros para a colônia. Ela também determina quais pessoas receberiam a responsabilidade de levar adiante os desejos do rei. Notemos que esse trecho bíblico não menciona nada sobre religião. Essa carta não é uma declaração religiosa, é um documento constitucional que define o intento do governo de Deus e estabelece a sua autoridade governamental. Deste modo, o rei apresenta sua perspectiva mais ampla de visão.
criar seres semelhantes a ele, colocá-los neste mundo e deixá-los que governassem o planeta em nome do Todo-Poderoso, como vice-regentes de seu governo celestial. Esse era o plano e o propósito original de Deus ao criar a humanidade. Como os propósitos do Senhor são imutáveis, concluímos que continuam vigentes até hoje. A Terra da Coroa Celestial. Deus criou este mundo para ser um local onde ele pudesse estabelecer a sua influência, mas sua intenção era fazer isso por intermédio da humanidade. Deus, o Senhor, criou o homem para ser um colonizador neste mundo físico. Por isso, os seres humanos são tão bem adequados fisicamente para viver neste planeta. A Bíblia afirma que o Todo-Poderoso criou o homem do pó da terra, Gênesis 2:7. Existem provas físicas sobre isso. Nossos corpos são feitos da mesma substância que compõe este mundo. Antes do Altíssimo criar-nos, ele desenvolveu um mundo físico que seria perfeito, onde pudéssemos cumprir nosso propósito e a nossa história. Então fez o nosso corpo físico desse mesmo material. Somos seres trinos, exatamente como o nosso Criador. Refletimos a imagem de Deus até mesmo nas nossas composições. Somos seres espirituais, criados de acordo com a natureza e a essência dessa fonte, Deus Pai. Temos um corpo, nossa vestimenta terrena que nos permite interagir com o mundo físico. Temos uma alma, nosso intelecto, nossa vontade e também nossas faculdades emocionais. E combinamos perfeitamente com este mundo, assim como Deus combina com o céu. A fundação e a qualificação de um reinado vem por meio de posse da terra. Em um reino, a terra é a propriedade pessoal do rei. Esse direito de propriedade faz dele o senhor. Em um reino, quando nos referimos ao terreno físico, esse território é chamado de Terra da Coroa. Isso implica que a terra é propriedade do governo real, refere-se ao próprio rei. Por direito de criação, este mundo é a Terra da Coroa Celestial e pertence a Deus. Em um reino, todo o território pertence ao rei. Cada metro quadrado da terra é sua propriedade pessoal, seu domínio real. Em um reino genuíno, portanto, não existem propriedades privadas de posse dos súditos. O rei é dono de tudo. Bahamas, onde vivo, já foi parte do Reino Unido. Quando os britânicos conquistaram meu país do domínio espanhol, todas as mais de 700 ilhas passaram a ser imediatamente propriedade pessoal do rei da Inglaterra. Elas não se tornaram propriedade do governo britânico. Existe uma diferença. Essas ilhas pertenciam ao monarca inglês. Crescemos aceitando a noção de que todo o território de nosso país era conhecido como Terra da Coroa Inglesa, significado que fazia parte dos bens daquele que carregava a coroa. Durante aqueles anos, não era incomum que o rei ou a rainha da Inglaterra desse uma ilha de presente para um filho ou para um sobrinho. Como as ilhas eram da Terra da Coroa, os monarcas, por sua própria prerrogativa, podiam dá-las como presente, a qualquer momento, a quem desejassem. Na verdade, as terras podiam ser entregues a qualquer súdito como um presente pessoal do governo sobre a autoridade do rei, e muitas pessoas de nossa colônia ganharam grandes porções de terra para uso pessoal. O mesmo se aplica ao reino de Deus. Ele é dono deste planeta e de tudo que existe nele. Esta é a sua terra da coroa. Como disse um poeta da antiguidade, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele fundou a terra sobre os mares e afirmou sobre os rios. Salmo 24, versículo 1 e versículo 2. Pelo fato de Deus ter a posse deste mundo, pode fazer o que quiser com ele, e foi de seu agrado dá-los aos seres humanos. Novamente, nas palavras do poeta, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Salmo 115, versículo 16. Não devemos pensar erroneamente que temos a posse da terra. A terra da coroa que é dada pelo rei a algum súdito, mas continua sendo terra da coroa. A qualquer momento, o rei pode reivindicá-la e entregá-la a outra pessoa. Essa é uma prerrogativa do monarca. Portanto, quando Deus presenteou este mundo aos seres humanos, não abriu mão do seu direito de posse. Meus amados e queridos irmãos, muito obrigado mais uma vez por nos acompanhar aqui nesse audiobook, que essas palavras possam abrir a sua mente e abençoar a sua vida. Se você está chegando aqui no meu canal agora, se inscreva, deixe o seu like aqui nesse vídeo para nos ajudar nesse trabalho e assim essas palavras de vida poderão chegar a mais pessoas. Que Deus possa abençoar a sua vida e até o nosso próximo audiobook, se Deus permitir.